Pai querido, nós te louvamos porque certamente também na vida da Kathleen tu estás fazendo infinitamente mais. E compartilhar isso nesse dia com ela, com o David, também é muito especial. Queremos pedir que também, através daquilo que tu já tens dado a ela, tens falado a ela, também nos alcanças com a tua palavra agora. Usa, Senhor, como teu instrumento. E que em nós toda voz contrária à tua se cale, que a gente se aquiete, mente, coração e acolha aquilo que o Senhor quer nos ensinar e fazer em nós. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Que maravilha! Hoje é dia dos pais. E se eu perguntar para você, como é que é o seu pai? Eu tenho certeza que a gente vai ter diferentes tipos de respostas aqui no meio. O meu pai, por exemplo, em primeiro momento, quando você conhece ele até parece ser um homem muito sério. Mas depois que você conhece um pouquinho ele, você vai ver que ele é um piadista incrível. Gosta de zoar com todo mundo. Não sei se o teu pai é assim, mas o meu é. Mas existem alguns pais que são muito mais sérios, né? Uns já são muito sérios. Alguns são brincalhões, outros têm um meio termo. E a gente talvez vai ter diferentes experiências com os nossos pais. Alguns vão ter aquela relação, como o Leonir disse ontem para mim, entre tapas e beijos. Se amam muito, mas às vezes dá uns arranca-rabo em casa, que é bicho feio. Outros, talvez, não tiveram a oportunidade de se relacionar com seus pais. Outros, talvez, têm pais que não são pais biológicos, mas que são pais da mesma forma. E o que eu acho muito legal é que quando nós falamos de Deus, assim como a gente já falou aqui no culto, é que uma das características que a Bíblia deixa muito claro para a gente é que Deus é Pai. Mas não um Pai como as nossas experiências pessoais, com as características talvez do nosso Pai aqui terreno, mas Deus é Pai. E o Leonir já falou isso, né? Quando Jesus nos ensinou a orar, ele falou assim, orem assim, Pai Nosso. Orem, Pai Nosso. E quando nós falamos também da Trindade, né? Todo culto, os pastores aqui falam que o culto se dá em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas que é Pai. E uma outra característica, eu acho que muito importante, que a Bíblia traz sobre o nosso Deus Pai, é que Deus Pai é Criador. Ele é Criador. O Salmo 139 vai dizer que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, ali o Senhor nos teceu. E o Salmo ele ainda diz que quando nós éramos um embrião, os olhos do Senhor nos viam. E talvez um embrião em um primeiro momento, não sei se você sabe, mas ele não é possível nós vermos de maneira com os nossos olhos. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor, esse nos viram, quando a gente era um embrião. Esse Deus Pai é Criador, que nos cria, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, a sua imagem e semelhança. Deus é um Pai presente, Criador, mas Ele também é amoroso, Ele é justo, e Ele também é pessoal e relacional. E eu acho que eu fiquei pensando assim, que Deus poderia pensar em diversas outras formas de ter a sua relação conosco. Por exemplo, Ele poderia ter pensado numa chefe e empregado. Ou talvez, senhor e escravo.
Talvez para Deus ia ser bem mais fácil, né? Senhor e escravo. Ele chegasse assim, ei, você, vai fazer isso. E você vai lá e faz. Não sei, Deus poderia ter pensado em tantas outras formas, mas a forma que Deus pensou de relacionamento entre nós e Ele foi de pai e filho. Pai e filho, olha só que grandioso. Pai e filho. E aqui então entra essa questão de que nós somos, a Bíblia diz, nós somos adotados por Deus como seus filhos. E isso se dá, a Bíblia vai dizer, por meio de Jesus Cristo, na sua cruz. Por conta do seu sacrifício, eu e você, nós podemos ter o privilégio de ser chamados filhos e filhas de Deus. E eu já ouvi, eu não sou mãe ainda. Quem que é mãe ou pai aqui, só para eu saber? Nossa, muita gente. Vocês certo vão concordar, mas dizem que o amor de um pai e de uma mãe é um amor sacrificial. É verdade? Vocês provavelmente entregariam a sua vida pelos seus filhos. Mas será que você entregaria o seu filho? A Bíblia vai nos dizer que o que Deus faz é entregar o seu único filho, Jesus Cristo, como sacrifício. Você já pensou em entregar o seu filho como sacrifício? E talvez não só entregar como sacrifício, mas entregar para que um mentiroso, para que um adúltero, para que um abusador, para que pessoas pecadoras como nós tivéssemos o direito e a chance de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus. E eu quero ler um texto hoje, que está escrito lá em Romanos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, o pessoal vai projetar aqui também. Romanos, capítulo 8. Quero ler dos versículos 12 a 17. Esse texto vai falar um pouquinho sobre a nossa condição como filhos. Romanos 8, versículos 12 a 17. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que torna filhos. Filhos por meio da adoção, pelo meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Até aqui. Esse texto é uma continuação, um pouquinho antes, o apóstolo Paulo, ele está falando, então, que através da lei, nós não conseguimos ter vida. Não conseguimos ter vida. Mas nós precisamos do sacrifício de Jesus Cristo para que a gente pudesse, então, ser livres do pecado e pudéssemos ter uma nova vida com Cristo. E aí, Paulo vai falar, então, de 2 meios de viver. Um deles, ele fala, então, a gente pode viver por meio da carne, que ele vai dizer que leva à morte, e a gente pode viver pelo meio do Espírito. E que esse, sim, traz vida. E esses primeiros versículos que a gente lê, os versículos 12 e 13, ele vai justamente reforçar aquilo que ele está dizendo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se vocês viverem de acordo com o Espírito, aí vocês terão vida. Antes de a gente conhecer o nosso Pai que a gente estava falando, né, tão amoroso, que nos dá uma nova chance através de Jesus, nós estávamos presos
no pecado. No pecado. E escravidão do pecado gera morte, gera medo, gera culpa. Mas Deus, Ele é tão gracioso que Ele não quer que seus filhos vivem uma escravidão. Mas Ele quer que seus filhos sejam livres. Livres por meio de Jesus Cristo e dessas amarras dos pecados. E quando, então, a gente se torna filhos de Deus, nós vivemos uma vida através do Espírito Santo. E, então, a gente não está mais escravo do pecado. E eu trouxe um exemplo que eu li uma vez num livro que estava falando sobre isso, sobre não ser escravo do pecado, mas viver uma vida segundo Cristo. E esse livro ele contava um exemplo, e ele chamou a personagem de Carla. Carla era uma mulher um pouco raivosa. Então, ela trabalhava em um contexto que não era muito fácil, era um contexto muito difícil. E, por vezes, ela agia da mesma forma, através da raiva. Ali o texto dizia que ela xingava, alimentava rancor por dentro, e era um negócio. E, no fim, ela dizia, este é o meu jeito mesmo. Esse é o meu jeito mesmo, é assim que eu sou. Mas a história vai dizer que, então, Carla ela teve uma experiência com Cristo. E essa experiência ela foi transformadora na vida dela. E a Carla, quando depois volta ao seu trabalho, ela continua sentindo rancor e raiva. Mas a história conta que antes de entrar no trabalho dela, ela orava e dizia para Deus, Espírito Santo, controle as minhas palavras e as minhas reações. E ela percebeu que ela continuou sentindo raiva, rancor, mas a forma que ela reagiu com aquilo não era mais a mesma. Porque quem controlava agora a Carla não era o pecado, era Cristo. Era Cristo, Espírito Santo, porque ela vivia uma vida com o Espírito Santo. E ser livre do pecado, então, não é nunca mais errar, nunca mais pecar, mas é não ser mais escravo do pecado. Viver no Espírito é poder confiar no poder de Deus e não apenas nas nossas forças. E isso é liberdade. Liberdade, porque nós substituímos o pecado por algo muito maior, que é a presença do nosso Deus na nossa vida. E será que você tem vivido como escravo do pecado? Ou como um filho de Deus, que vive a partir do Espírito Santo, onde quem controla a sua vida não é mais você, mas é o Deus Pai. E o texto de Romanos, ele continua, então, dizendo que nós somos adotados por Deus. E a adoção, ela nos dá uma nova identidade. Porque agora a gente não é somente uma criatura, alguém aleatório, mas nós somos filhos. Filhos de Deus, isso é muito forte porque é a nossa identidade. E hoje, cada vez mais, a gente vê propagandas de descubra quem você é. Ou, talvez, em um dia você pode ser alguma coisa e no outro dia você pode ser outra coisa. Não tem até aquela piadinha, hoje eu me sinto tal. Mas quando a gente fala de uma vida com Deus, a gente está falando que nós sabemos quem nós somos. E nós somos filhos e filhas de Deus. E isso é uma coisa que precisa ficar muito clara na nossa vida. E talvez quando a gente se apresenta aí nos lugares, a gente vai dizer, oi, o meu nome é Kathleen e eu sou coordenadora do Ministério Jovem na Comunidade do Redentor. Ou, oi, o meu nome é Ciclano, eu sou médico, sou arquiteto. Isso não está errado, né? Afinal, né, nós fazemos coisas, essas coisas que a gente faz nos definem. Mas quando nós olhamos para Deus e nós nos rendemos a Ele, a nossa identidade é de filhos. É de filhos de Deus. E daí não está baseado naquilo que eu faço, mas naquilo que quem
Deus diz que eu sou. Quem Deus diz que eu sou. É nisso que está amarrado. E o texto então vai dizer que essa filiação, essa nossa identidade de filhos e filhas de Deus, nos dá acesso direto ao Pai, com liberdade de chegar até Ele. É como um exemplo prático de um filho em casa. Quando o filho está em casa, ele chega em casa, ele tira o calçado, tira a meia, né, deixa jogado em qualquer lugar, abre a geladeira, já pega ali o presunto e o queijo, faz o sanduíche. Se a mãe fez um bolo, já abre o forno, pega o bolo e come, porque ele está em casa. Ele está em casa, ele tem liberdade, e ali é especial. Mas quando talvez você recebe uma visita, seja um amigo, a gente não tem, né, essa mesma liberdade de talvez abrir a geladeira. Em sessões que a gente às vezes tem muitos amigos bons, né? Mas a gente talvez espera uma pessoa pelo menos oferecer um pedaço de bolo para aí então eu poder comer. O que é diferente de casa. E assim às vezes é ser filhos de Deus. Quando nós entendemos a nossa identidade, quem nós somos, nós vamos perceber que nós temos acesso à livre presença de Deus todos os dias, que a gente pode entrar, a gente pode abrir a porta da geladeira, a gente pode pegar um pedaço de bolo, porque nós estamos em casa. Nós não vivemos como visitantes espirituais. Nós estamos em casa com o nosso Deus, porque Ele é nosso Pai. E aqui o texto de Romanos, ele vai nos ensinar a chamar Deus de Abba, Pai. E essa expressão é uma expressão que quer dizer paizinho querido. É uma expressão de muita intimidade, que tem a ver com relacionamento, que tem a ver com Deus que cuida, que quer intimidade, que quer relação. E o Espírito Santo nos ensina a confiar nesse Abba, Pai. Intimidade, Deus que cuida, que quer relacionamento. Especialmente, às vezes, nos momentos em que a vida nos tira o chão. Um Deus que cuida. Um Deus que cuida também nas nossas dificuldades da vida. Eu e o David, a gente pôde experimentar uns meses atrás. O pai do David faleceu num acidente bem inesperado. E nós só conseguimos olhar para toda a situação e dizer: Deus, obrigado. Porque o Senhor ainda cuida de nós. Mesmo quando as coisas saem do nosso controle. Abba, Pai. Paizinho querido. Você continua sendo fiel. E cuidando de nós. Porque os nossos pais terrenos, esses podem falhar. Se o teu pai ainda não falhou contigo, sinto muito de lhe dizer, vai chegar um momento que ele vai falhar contigo, ele vai errar. Mas o que a gente pode ter plena certeza é que o nosso Deus Pai, esse nunca erra. Esse nunca erra, esse nunca falha, e Ele quer intimidade de Abba, Pai, Paizinho querido. Mas o problema é que, às vezes, nós somos muito teimosos e gostamos de viver como órfãos do mundo. Gostamos de viver aí sozinhos. Ou talvez a gente diga que tenha um pai somente no domingo, quando a gente vem para o culto. Aí a gente ora o Pai Nosso aqui, né? Mas o texto de Romanos está nos dizendo que Deus quer intimidade e relacionamento. Você tem vivido como órfão ou como realmente um filho de Deus? Qual tem sido a tua postura durante a semana? Quando a gente vive a partir como filhos de Deus, nossa vida é diária e constante de transformação. E
A gente passou uns dias agora em Ituporanga. E lá em Ituporanga a gente tem uma afilhada de 12 anos. A Raíssa é o nome dela. A Raíssa é uma menina muito espoleta. E a Raíssa, ela foi adotada. Ela chegou na família quando ela tinha 7 dias apenas, bem bebezinha. E uma coisa muito engraçada é que os dias que a gente estava visitando ela, você sabe que sempre tem alguma pessoa da tua família que é zoado, né? A gente ri por conta da risada, que tem uma risada engraçada, que tem uma risada estranha, né? Aí todo mundo faz folia, ri, tira sarro, enfim, coisas de família. E os dias que a gente estava lá, eu vi a nossa filhada fazendo a mesma risada da mãe. Igualzinho, mas assim, ó, igualzinho. Cópia, não tinha como. Cara, quando nós temos intimidade com o nosso Pai, nós vamos nos amoldando a Ele. Nós vamos nos amoldando. Nós vamos nos tornando parecidos. Por mais que a Raíssa não tenha um grau biológico, o nível de convivência, de relacionamento, de intimidade, vai fazendo com que ela se torne mais parecida com a mãe dela, com o pai dela em atitudes, naquilo que ela faz. E isso que deve acontecer conosco também, porque nós somos adotados e somos filhos de Deus. E o texto, então, ele encerra dizendo que nós somos herdeiros. Olha que maravilha! Herdeiros. E assim como um pai terreno, quando falece, deixa, às vezes, uma herança para os filhos, sejam casa, dinheiro, enfim, a Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros de Deus. Mas a nossa herança não é uma herança financeira, uma herança de bens. A Bíblia vai dizer que a nossa herança é um novo céu e uma nova terra que está nos esperando. Um lugar sem dor, sem sofrimento. A eternidade. Essa é a nossa herança, porque a nossa cidadania não é daqui. A nossa cidadania é dos céus. E quando a gente pensa na nossa herança, quando eu penso na herança que Jesus já tem preparado para nós, só nos resta dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que nós queremos estar contigo novamente, Pai. Nós queremos estar na tua presença. Queremos ansiar de estar contigo. E eu queria encerrar dizendo que Deus é um Pai presente. É um Pai que está perto. A Bíblia vai dizer que eis que estou à porta e bato. E Ele nos chama, Ele te chama para uma relação íntima, uma relação viva, uma relação pessoal e principalmente transformadora. Tudo se faz novo. A gente cantou: eu quero ser um vaso novo nas mãos do oleiro. E é isso que Deus faz quando nós nos tornamos seus filhos. Ele nos faz novos. Novos. Porque em Cristo há uma grande esperança, que é uma esperança de vida eterna. Em um mundo onde é cheio de orfandade espiritual, emocional, onde ninguém mais sabe quem é, onde as pessoas dizem o que vocês são, ser filhos de Deus para nós é um privilégio, porque nós ganhamos uma nova identidade, e essa é que nós somos filhos e filhas de Deus. E Deus te convida a ter um relacionamento de intimidade. Você pode chegar para Deus e dizer: Abba, Pai, Paizinho querido. Abba, Pai, Paizinho querido.
Talvez se você chegar hoje, paizinho querido, para o seu pai, ele vai dizer, o que você está querendo? Mas não é com essa postura que Deus nos acolhe. É paizinho querido, que com seus braços de amor e misericórdia, quer ter relacionamento comigo e contigo. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, eu te agradeço. Eu te agradeço porque nós podemos, em Ti, através do Teu Filho Jesus, nós podemos ser adotados como os Teus filhos. Muito obrigada por esse grande presente, Pai. Obrigada por essa grande oportunidade. E, Pai, nós não queremos ser filhos ausentes, mas nós queremos ser filhos presentes, filhos que estão na Tua presença e que sabem quem são. Que o Senhor crave essa identidade que o Senhor nos dá no nosso coração, na nossa vida. Que o Senhor também nos constranja. Quando nós, às vezes, queremos ser órfãos, queremos viver sozinhos e longe da Tua presença. Porque nós não queremos isso, Pai. Nós queremos estar contigo. Abba, Pai, Paizinho querido, nós te pedimos isso e te clamamos. Em nome de Jesus. Amém.